Miguel Torga, pseudônimo de Adolfo Correia da Rocha, 1907 a 1995, é uma das vozes mais marcantes da literatura portuguesa do século XX. A sua poesia, profundamente enraizada na terra transmontana e marcada por um humanismo telúrico. Biografia e contexto literário. Miguel Torga nasceu em São Martinho de Anta, concelho de Sabrosa, Trás-os-Montes, em 1907 e faleceu em Coimbra em 1995. A sua infância rural em Trás-os-Montes marcaria profundamente sua obra, tornando-se o Reino Maravilhoso, que percorre seus versos. Aos 10 anos foi para o Porto, onde serviu numa casa burguesa, e posteriormente emigrou para o Brasil, retornando em 1925 para estudar medicina na Universidade de Coimbra. O seu pseudônimo combina Miguel, homenagem a Cervantes e Unamuno, e Torga, nome nortenho da urze, planta brava da montanha, simbolizando sua dupla ligação à cultura ibérica e à terra natal. Inicialmente próximo do Grupo da Presença, afastou-se por volta de 1930, fundando as revistas Sinal e Manifesto, buscando uma expressão mais independente. Temas centrais da poesia de Torga: telurismo e ligação à terra. O sentimento telúrico é o pilar fundamental da poesia torguiana. Para Torga, a terra é o homem e o homem é a terra. Elementos naturais, serras, carvalhos, fragas, fontes e penedos são presenças constantes, como em Regresso, minha serra, minha dura infância, como os rijos carvalhos me ensinaram. Vocabulário genesíaco, uso recorrente de palavras como seiva, cio, germinar, semear, parir, que remetem aos ciclos da natureza e da vida. Mito de Anteu, como o gigante da mitologia que recuperava forças ao tocar a terra, Torga encontra na ligação ao solo sua energia criativa. 2. Conflito religioso e desespero humanista. Torga mantém uma relação paradoxal com o divino, marcada por revolta contra um Deus distante. Gasteias a negar-te, só a negar-te eu pudesse combater, o terror de te ver, em toda a parte. Agnosticismo combativo, declarado ateu com inclinações agnósticas, sua obra é permeada por diálogos com um Deus em quem não consegue acreditar, mas contra quem continua a se revoltar. Exaltação do humano, frente à ausência divina, Torga eleva o homem como verdadeiro herói da existência, como em Inventário, e, apesar de tudo, sou ainda o homem. 3. Drama da criação poética. A poesia de Torga reflete constantemente sobre seu próprio fazer artístico, metapoesia. Muitos poemas discutem o ato criativo, como em A Terra, também eu quero abrir-te e semear, um grão de poesia no teu seio. Fusão com a terra. O poeta se vê como lavrador que cultiva versos como sementes, estabelecendo analogias entre criação literária e trabalho agrícola. Características estilílicas. Eloquência sóbria e viril, estilo direto, sem ornamentos excessivos, que entusiasma ou fadiga, pelo vigor da expressão. Uso de antítese, contrapõe constantemente conceitos como bem, mal, angústia, esperança, sombra, luz. Estrofes irregulares, liberdade formal que reflete o caráter agreste de sua inspiração. Adjetivação precisa, escolha meticulosa de qualificativos que capturam a essência dos elementos descritos. Humanização da natureza, atribui características humanas a elementos naturais, como em Brinquedo, onde a estrela de papel ganha vida própria. Poema Brinquedo. Este poema ilustra a dimensão onírica e lúdica da poesia torguiana. Foi um sonho que eu tive, era uma grande estrela de papel, um cordel, e um menino de bibe. Estrutura, 3 quadras com esquema rimático variado. Temática, regresso à infância como idade da inocência e da ilusão, com transformação mágica da estrela de papel em real. Simbolismo, o cordel cortado representa a libertação da criação poética, que ganha autonomia. Poema Regresso, poema paradigmático do telurismo torguiano, regresso às fragas de onde me roubaram. Minha serra, minha dura infância. Estrutura, versos endecassílabos com rimas cruzadas. Personificação da natureza, os carvalhos, acenam, as fontes, cantam, saudando o retorno do poeta. Temática, reconciliação com as origens, onde a paisagem física se confunde com a memória afetiva. Poema a um negrilho. Exemplo da fusão entre poeta e natureza, na terra onde nascia um só poeta, os meus versos são folhas dos seus ramos. Símbolo, o negrilho, árvore típica de Trás-os-Montes, representa a poesia enraizada no território. Metáfora orgânica, os versos como folhas que brotam da árvore-mãe. Dualidade, alternância entre terceira pessoa, descrição objetiva, e segunda pessoa, diálogo íntimo. Evolução da poesia de Torga. Fase inicial, década de 1930, versos, largos, esparramados, cheios de pontuação dramática, com soluções menos originais, como em Ansiedade, 1928, Rampa, 1930.
Período de maturação, 1936 a 1944, marcado por O Outro Livro de Job, 1936, onde já surgem poemas mais consolidados, seguido por um silêncio criativo de 8 anos. Fase de plenitude, a partir de 1944, com Libertação, 1944, atinge estilo muito mais conciso, limpo, enxuto, continuando em obras como Odes, 1946, Cântico do Homem, 1950, e Orfeu Rebelde, 1958. Influências literárias. Tradição clássica, releitura original da poesia greco-latina, como em Abaco, que reinventa o hino dionisíaco. Literatura ibérica, influência de Unamuno na intensidade existencial e de Cervantes na visão humanista. Bíblia, uso de imagens genesíacas e diálogo com a figura de Job, mas subvertendo seu significado tradicional. Modernismo português, embora distanciado da presença, compartilha a preocupação com a autenticidade criadora.